Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre sorrisos, sobre a saúde dos dentes, né? Sobre como ter um sorriso bonito e sobre mordida aberta, que é um problema sério. Eu estou conversando com o professor Daniel Ianni Filho. Ele escreveu um livro, né? Sobre o assunto. Vamos mostrar de novo. Assim. É um assunto bem sério. A gente já falou aí no primeiro bloco. Causa bullying, causa problemas de digestão, de mastigação, vários problemas para a pessoa que tem, né? Aí, você estava me falando que desenvolveu um método, né? Eu queria saber como é esse método, qual a diferença dos métodos que existiam antes? Muito bem. Nós temos 3 pontos que são muito importantes com relação ao método. O primeiro é o que eu chamaria de definir grau de dificuldade. Por quê? Porque às vezes eu recebo uma documentação de algum colega dizendo: olha, Daniel, estou te mandando um caso difícil. Aí eu faço o método, os testes e o caso é fácil. Ô, Daniel, estou te mandando um caso fácil. Eu vou fazer o método, o caso é difícil. Então, faltava na literatura definir o que é fácil, o que é difícil, o que é cirúrgico severo. Então, a primeira contribuição do método é ter um método científico onde você vai definir grau de dificuldade. Então, o que é difícil para mim é difícil para qualquer um. Acabou essa questão de variação. Não, eu tenho um método científico que vai te dar um score e vai te dar o quão difícil ou quão fácil é aquele caso. E como funciona esse método? Como é que ele descobre se é muito difícil ou não? Porque como você fica sabendo que a pessoa, por exemplo, daqui a 10 anos vai piorar ou melhorar? Que isso é a segunda parte do método. Então, vamos falar da segunda parte, como a gente faz isso. A segunda parte, a segunda contribuição de método é assim, você fazer uma previsão do que vai acontecer com a oclusão, com a mordida aberta de uma criança. Então, você pega com 7, 8 anos e eu já defino nesse momento, olha, o seu filho vai ter no futuro um caso que é cirúrgico, ou que é cirúrgico severo, ou é moderado, ou é difícil, ou é fácil, dá para tratar, ou vai ser um caso cirúrgico que também dá para tratar, mas com condições diferentes. Então, essa previsibilidade, que em inglês fala forecast, que é você fazer a previsão do que vai acontecer, também está no livro, é uma parte do método importante. Como eu faço isso? Eu preciso de radiografia e eu faço várias medidas. Então, são algumas medidas principais, né, que são alguns cálculos que são feitos, soma-se alguns ângulos e chega-se a alguns indicadores, e aquele indicador te dá com certeza numa linha do que é fácil, difícil, muito difícil, cirúrgico ou cirúrgico severo. Então, usa análise facial e usa medidas para definir o que vai acontecer, tanto o grau de dificuldade como a previsão do crescimento. É técnico mesmo, né? São medidas de transferidor, de esquadro, fazer ângulos, soma-se, vê análise facial, vê análise funcional e aí chega num número. E aquele número te dá o grau de dificuldade. Isso é uma parte do método. Vamos Isso é mostrar criança. Fotos? Tem essas fotos aí? Temos Pra gente sim. mostrar um caso severo, um caso mais fácil, um mais difícil? Vamos mostrar em adulto? Vamos mostrar uma criança. Essa criança, vamos falar de criança ainda? Essa criança aqui eu acho muito interessante esse caso, porque ele é uma armadilha. Tá bom? Vou te falar por que ele é uma armadilha. Porque a gente aprende na universidade que toda mordida aberta que é restrita aos dentes anteriores, só nos dentes da frente, é um caso dento-alveolar ou fácil. E este conceito, eu estou te afirmando, ele é totalmente equivocado, tá bom? Existem muitos casos que, embora a mordida aberta seja só nos dentes da frente, eles vão ser muito difíceis, tá? E baseado nisso é que a gente erra muitas vezes, porque baseia-se na questão, nesse conhecimento prévio, anterior. Com essas 3 linhas, eu consigo definir, fazendo cálculos e vendo a radiografia, onde está o paciente no grau de dificuldade. Então, aqui, com essas linhas... Vamos pedir para o diretor fechar aqui. Isso, nessas linhas aqui. Eu consigo colocar. Aqui, a setinha me mostra que é um caso cirúrgico severo. Tá certo? Então, por aqui eu consigo fazer o diagnóstico pelos cálculos. Tudo calculando as medidas do rosto. Pega a radiografia, mede-se ângulos, soma-se alguns ângulos e chega-se nesses números. Esse é um método. Nesse caso da criança que você mostrou, até dá para perceber que os dentes de trás, os da frente estavam abertos, né? Mas os de trás estavam... Estavam tocando. Mas eles estavam meio... Um pouquinho só para dentro. Um pouquinho só de mordida cruzada.
E aí esse caso então foi tratado, né, fazendo uma variação muito interessante aqui nos aparelhos, né, que é acréscimo de acrílico, é uma coisa questão técnica, né? Mas olha aqui o caso com a mordida fechada, tá bom? E o importante... Peraí, diretor, vamos mostrar. Olha aqui, ó. Aqui depois depois fechado já. Tá? Aqui com o aparelho, né, usando Nossa, o aparelho. como mudou, não? Né? Mas isso daqui, em criança, quando o caso é difícil, é esquelético, é de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Então é quase 2 anos. Menos de 2 anos você não muda a face da pessoa, tá certo? Bom, aí a gente vai ter aqui, ao final, né, o que a gente tem? Isso aqui é muito importante, ó. Né? A radiografia antes e depois, né, o que acontece, a modificação esquelética que acontece aqui. Explica para nós qual é a... Ó, aqui os dentes estão abertos e depois do uso do aparelho os dentes se fecham. Então é a comprovação radiográfica do tratamento. E este traçado aqui é um desenho que a gente faz sobre a radiografia e ele mostra o que realmente aconteceu com o esqueleto durante o tratamento. Mas o mais interessante é que aqui, ó, ao final, eu tenho uma adulta com um sorriso equilibrado, bonito. E veja, se esta menina não tivesse sido tratada ortopedicamente, ela seria uma adulta com mordida aberta esquelética cirúrgica. Isso iria para a cirurgia. Que não daria para resolver só com o aparelho? Não, na vida adulta não. Pelos cálculos e pela previsão. Nós temos muita experiência, em muitos casos, onde a gente faz o método antes e depois e já consegue saber o que vai acontecer. Tá certo? Então, nesse caso, seria cirúrgico. Do antes para o depois. Quer dizer, abriu. Impressionante. Né? A correção abre portas, oportunidades para esse jovem. Bonita, né? Tem que despontar na adolescência e na vida adulta aí. Exatamente. Né? Aqui nessa segunda fotinho, estou apontando certo ou errado? Tá apontando certo. Porque eu estava falando que a segunda fotinho. O gostoso, Patrícia, é fazer isso, é arrancar sorrisos. Tá certo? Porque as pessoas eram tristes com essa mordida aberta. E aí você corrige, você dá novas possibilidades, você arrancar sorrisos. Você dá asas para voar. Verdade. Isso que a gente faz como menina então, na verdade, a gente faz mais do que tratar uma mordida, uma oclusão. A gente trata a alma. É a alma. Porque quando você muda os dentes, você ganha força para a vida. Né? E aí eu gosto muito de uma frase de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, que antes de ser santo, é um filósofo. Então, deixa eu pegar a questão filosófica dele. São Tomás de Aquino disse uma vez: olha, quando o dente dói, toda a alma sofre. E eu posso fazer isso daqui, trazer isso para a mordida aberta. Quando uma pessoa sofre bullying, quando uma pessoa sofre na adolescência com mordida aberta, perdendo oportunidades, e quando você trata o dente, trata o sorriso, trata a face, mas trata muito mais do que isso, trata a alma. Porque trata toda a autoestima da pessoa, né? E a gente pode parafrasear o poeta, né? Os sorrisos feios que me perdoem, mas o sorriso bonito é fundamental. Não é verdade, é fundamental. É um cartão de visitas. Então, você estava explicando as fases, né, do tratamento e eu te interrompi para mostrar as fotos, vamos continuar. Muito bem, e tem agora os protocolos, que são as minhas criações, que são os protocolos IANI, são os protocolos para adulto. O que eu fiz? Eu criei 6 diferentes maneiras de você tratar os adultos. Então, não são os mesmos protocolos, né? Então, você não trata a mordida aberta igual para todo mundo. Então, aqui no livro eu criei os 6 diferentes protocolos e a partir do grau de dificuldade, da quantidade de dente torto, de vários outros parâmetros, o dentista pode escolher o grau de dificuldade e o protocolo correto para cada pessoa. Não é igual para todo mundo. A gente não monta o aparelho igual para todo mundo. Seguindo aqui, eu chego no protocolo 1, ou 2, ou 3A, ou 3B, ou 4A, ou 4B. E para criar estes protocolos, foram 7 anos de trabalho, que é uma vida dedicada aqui. Eu ia falar isso agora, deve ter dado maior trabalho, né, para fazer. Porque é uma criação, isso não estava pronto, isso não está nos livros, ou nos artigos, ou na literatura. Isso foi criado, foi amadurecido, foi aperfeiçoado ao longo de 7 anos. E é isso que eu tenho mostrado aí no mundo inteiro, fazendo com que isso ajude as pessoas.
Né? Porque a mordida aberta é universal. Então, nós temos 6 diferentes protocolos para tratar os adultos. Isso é muito interessante. É um tratamento mais personalizado e adequado ao grau de dificuldade. E na fase adulta é mais difícil de tratar? Vai depender dos cálculos que a gente fizer. Eu tenho mordidas abertas em adultos que são fáceis, médias, difíceis, muito difíceis, cirúrgicas ou cirúrgicas severas. Elas são passíveis de serem tratadas. Tá? Hoje eu digo para você por experiência que mais de 95% dos casos que são cirúrgicos eu trato sem cirurgia. Alguns casos eu ainda encaminho para cirurgia. Sabe quando? Quando a face é muito alterada e eu posso corrigir a mordida aberta e mesmo assim a pessoa não vai ficar feliz, porque ela não é feliz consigo mesma, não é feliz com a sua face. Se a modificação da face que eu for proporcionar não for trazer alegria, não abrir portas e oportunidades, eu prefiro mandar para a cirurgia. Isso hoje é 5 a 10% dos casos que são cirúrgicos, eu mando para a cirurgia. Porque eu não posso chegar ao final e ter você triste. Eu quero você uma nova mulher, um novo homem, um novo adolescente, uma pessoa autoconfiante. É isso que eu preciso ao final. Senão não valeu. Não valeu. Para valer, tem que ganhar asas. Agora, o mais importante é que quando os pais percebem que a criança tem isso, né, tem que procurar logo um profissional, né? Porque Lógico, senão o caso pode se agravar, não é? Exatamente. Todos os pais que têm crianças com mordidas abertas, o ideal é que elas procurem um ortodontista, né, e esse ortodontista vai orientar esses pais. Porque tem casos que só de tirar a chupeta, fecha sozinho, não tem que fazer nada. Tem casos que a dentista vai lá e coloca um simples aparelhinho e ajuda a fechar aquela mordida. E tem casos que você vai ter que fazer uma estratégia ortopédica muito mais difícil. Então, tudo vai depender da análise de cada caso, do grau de dificuldade. Aí o ortodontista ele vai dar prosseguimento nessa orientação e nesse tratamento. Mas óbvio que o diagnóstico precoce em tudo ele é importante. Verdade. Né? Então, quanto antes você tratar uma mordida aberta, obviamente mais fácil é a possibilidade desse tratamento se resolver. Realmente. Vamos mostrar mais fotos, doutor? Vamos lá. Vamos mostrar um adulto agora? Vamos. Vamos lá. Eu gosto muito, sem querer abrir um caso aqui, que eu gosto muito, e que eu fiz uma vez um folder na França sobre este caso aqui, e depois tem até uma história sobre isso. Onde que a gente pode fechar? Aqui primeiro. Aqui, ó. Que e na mordida aberta dela aqui embaixo, né? Você vai ver que o depois desse caso é muito impressionante. Por quê? Primeiro, posso mudar então? Pode. Porque quando eu fechei a mordida aberta dela, teve aquela experiência de mudar realmente a face, né? E de você, então, ter uma nova mulher, Até o cabelo ela mudou. Muda tudo, né? Olha que diferença de antes e depois. Essa moça já era uma pessoa que sempre sorria, mesmo tendo mordida aberta. Mas a mudança foi tão importante na vida dela que ela tinha uns quilos a mais. Na verdade, depois dessa mudança, a autoconfiança muda tudo e muda tanto que ela perdeu 37 quilos, tá bom? Ela teve ânimo para mudar, fazer essa mudança de vida e essa mudança que sai de fora para dentro. Porque quando você vai a um psicólogo, você tem uma mudança de dentro para fora. Exato. Você faz uma análise, você revê os seus valores, as suas dificuldades, as suas dores, e você pode estar muito mais feliz após uma análise, né? Mas é uma mudança que vem de dentro para fora. O que a gente faz é de fora para dentro. É quando o estético, é quando a face muda a sua autoconfiança e sua autoestima. Então você vê, ela perdeu 37 quilos. E quando eu coloquei o antes e depois, está aqui, né? Num folder que eu fiz uma vez um curso na França, um dentista depois veio me pedir desculpa e falou assim, olha, eu achei que você era charlatão, porque eu não acreditei que era a mesma pessoa. Né? Gente, me desculpa, mas não, olha, realmente, porque foi isso que eu pensei. Né? Não então parece... foi tão grande a modificação que a mordida aberta provocou na vida dela, que realmente foi uma nova mulher. É outra pessoa, outra mulher, né? Exatamente. Gente, é impressionante mesmo como os dentes podem mudar. Com garra, com autoconfiança. Mudar a autoestima da pessoa, né? Exatamente. Ela mudou tudo, emagreceu, começou a se maquiar,
Mudou o cabelo. E normalmente elas vão ficar loiras, né? Quase todas as meninas vão ficar loiras ao final. Isso é legal. Tem que mudar, né? Toda mulher que quer mudar, tem que recriar, quer ficar loira, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, mas já já a gente volta falando mais sobre sorrisos bonitos e perfeitos. Até já.